Esta é uma programação exclusiva via internet, atendendo às recomendações e restrições adotadas pelas autoridades locais e órgãos de saúde para o controle do novo coronavírus, o Covid-19. Se Deus nos permitir, em breve estaremos juntos de novo. Continuem se cuidando, e também em oração. Ore por nós, e compartilhe estes conteúdos com sua família, amigos e em suas redes sociais. Acesse o nosso site www.pbrbahia.org ou siga-nos no Facebook, Instagram e também no Twitter. Aproveite e inscreva-se em nosso canal no botão logo abaixo deste vídeo e ative o sininho para receber novas notificações. Boa noite, irmãos. Com muita alegria. Não foi possível realizarmos a conferência da família presencialmente, mas nós estamos aqui trazendo mais uma mensagem para abençoar as famílias e esperamos que a graça de Deus fortaleça a vida de cada um. E queremos orar nesse momento pedindo a graça de Deus para você, para a minha vida, e que possamos continuar levando a Tua palavra a cada coração e que Deus seja glorificado em nossas vidas. E aí nós queremos agora te chamar para uma oração e que você interceda por nós também, interceda pelas famílias, interceda pelo nosso país, interceda pelo presidente, pelos nossos governantes, interceda em favor. Essa é a nossa obrigação. Então, oremos neste momento. Ó Deus, Deus, Senhor dos céus e da terra, quero, ó Deus, te agradecer neste momento. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando esta programação, abençoando a todos os irmãos dessa igreja e a todas as pessoas que vão nos ouvir. Ó Deus, para que a Tua palavra habite em nossos corações. Te pedimos que visite cada família, aquelas que perderam, ó Deus, os seus familiares com essa doença, para que o Senhor conforte os seus corações. Pelos irmãos, ó Deus, que estão doentes com essa doença, para que o Senhor restaure a sua saúde. Te pedimos, ó Pai, que continue abençoando ao nosso país, as famílias constituídas, abençoando aos governantes, ó Deus, e que nós possamos fazer apenas a parte que nos cabe, que é de interceder em favor deles, como também a obrigação nossa, estar orando pelas famílias da nossa igreja e outras famílias, pelo Teu Evangelho, e que chegue em cada coração. E eu te peço, Senhor, por essa igreja, pelos pastores, pelos missionários, e eu clamo neste momento, ó Deus, para que corações sejam abençoados pela Tua palavra, para que corações sejam edificados pela Tua palavra, para que haja um avivamento em nossos corações, ó Pai, um despertar para uma vida que honre ao Teu santo nome. E é por isso que nós te agradecemos por tudo, no nome bendito de Jesus. Amém. Queremos convidar a irmã Rebeca, que vem aqui, para nós iniciarmos com o hino do Voz de Melodia 421, Vem Nosso Lar Abençoado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15.
em louvor ao nosso Deus, vamos cantar o coro, dá teu melhor para o Mestre. Queremos agora convidá-los para a leitura da Palavra de Deus, e hoje à noite o nosso tema, a importância da integridade cristã na família. Já que é o mês da família, queremos desenvolver esse tema, a importância da integridade cristã na família. Nosso texto base será o Salmo 101, versículos de 1 a 8. Nós procuramos trabalhar pela manhã com o salmo que fala da fidelidade do Senhor, 78, e agora nós queremos usar um salmo que fala da integridade cristã da família. Salmo 101, o salmo pela manhã foi escrito por Asaf, grande homem de Deus, e este salmo que nós vamos meditar hoje à noite é o Salmo 101, escrito por Davi. Então, poderíamos chamar Cântico de Davi, Salmo 101 e Cântico de Asaf, o Salmo 78 que nós usamos pela manhã.
ele diz assim, a palavra de Deus, no Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se lhe pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. E o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Então, hoje à noite nós queremos meditar a importância da integridade cristã na família com esse Salmo 101. Do versículo de 1 a 4, o rei ele vai trazer uma declaração dos seus padrões, os padrões éticos para si mesmo. Primeiro, ele vai trazer para si mesmo aquilo que ele tinha que fazer, sua obrigação, e depois para os seus subordinados, versículos de 5 a 8. Então, por que nós pensamos nesse salmo, o salmo da família? Porque é notório o crescimento da violência e da imoralidade no nosso país. Isso todo mundo está vendo. É notório o crescimento da imoralidade e da violência no nosso país, no nosso Brasil. E o pior disso tudo, dessa imoralidade, dessa violência, o pior é que muitos filhos de Deus, eles têm permitido que essas coisas, tanto a violência como a imoralidade, entre nas suas casas, entre nos seus lares. E tem entrado pelas redes sociais, tem entrado pela televisão, enfim, tem entrado por essas coisas. E nós sabemos que estamos morando no mundo, mas nós não precisamos trazer o sistema do mundo para dentro dos lares. E isso tem que estar bem claro. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos trazer o sistema do mundo para dentro das nossas casas. Nós somos pessoas convertidas ao Evangelho e nós não podemos trazer o sistema do mundo para dentro das nossas casas. E nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós encontramos essas verdades em vários versículos da Bíblia, onde nós não podemos trazer o sistema do mundo para dentro de nossas casas. Nós moramos no mundo, mas nós não somos do mundo. O primeiro versículo é João 17, verso 14, e versículo 15, que ele vai dizer lá que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como assim? Nós moramos no mundo, mas não somos do mundo. Porque agora nós pertencemos a outra cidadania, nós pertencemos a um outro país, nós pertencemos ao Deus vivo, nós pertencemos ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda esperança. Por isso que nós não pertencemos mais ao mundo, nós nos entregamos a Cristo. As nossas almas, nossas vidas pertencem ao Senhor. Quando nós olhamos em Filipenses capítulo 2, no versículo 15, ele vai dizer lá: para vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo.
Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, ali ele fala da nossa obrigação para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio da geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 16, ali tem uma ordem: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Tiago, o meio-irmão de Jesus, ali na sua carta, ele escreveu, Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: a si mesmo se guardar, incontaminado é do mundo. Então percebam que Tiago nos ensina ali que nós precisamos nos guardar incontaminado do mundo. E esse salmo aqui, ele reflete o desejo profundo no coração do rei Davi. Ele quer ter um coração íntegro diante dos homens, mas em primeiro lugar, um coração íntegro diante de Deus. Então, esse será a nossa mensagem hoje à noite. E quando nós lemos em Colossenses capítulo 3 e Efésios capítulo 5, nós vimos que a integridade cristã, ela começa dentro do lar. Ali em Colossenses capítulo 3, nos versos iniciais, ele vai dizer ali: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. E aí no versículo 5 de Colossenses 3, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele continua ali explicando. Quando nós chegamos em Efésios, no capítulo de número 5, ele vai ensinar de como é que o lar funciona. Ele vai falar de integridade, ele vai falar de comportamento, que nós temos que corrigir, nós temos que melhorar. Ele vai falar dentro dos lares de como deve funcionar para que a família vá bem, esposas submissas, esposas obedientes. E aí o lar onde a esposa não é submissa é um lar desordenado, é um lar que não goza das bênçãos do Senhor. Mas também em Efésios, ali capítulo 5, fala de um marido que ama. Então percebam a ordem: esposas submissas que se submetem ao esposo, porque já são submissas ao Senhor. E aí a esposa que não é submissa ao marido, ela também não é ao Senhor, mas também tem uma senhora obrigação do marido, dos esposos, amar como Cristo amou e amar a sua esposa. Diz lá o texto que tanto para amar como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então perceba que o amor de Cristo foi sacrificial, o amor de Cristo foi um amor profundo. E aí o apóstolo Paulo continua ensinando os deveres também dos filhos e que devem obedecer. Então percebam, irmãos, que tudo começa dentro do lar. E aí depois, quando a integridade começa dentro do lar, se espalha até as ruas, se espalha pelas nossas vizinhanças, pelas ruas do bairro, e enfim, e aí chega até a igreja. Então a igreja ela não começa na igreja, a reunião começa na nossa casa. Então a igreja ela começa lá. E aí nós já vimos que o lar ele é o local onde o inimigo ataca. E foi esse Salmo 101, escrito pelo rei Davi, foi dentro do lar que Davi caiu. Davi não caiu fora do lar. Davi caiu no pecado de adultério, ele caiu dentro do lar. Então, o ataque aos lares começa justamente nesses locais, né? Que de aparente segurança, é lá que tudo começa. Então, foi ali que o inimigo começou a atacar Davi. E aqui, Davi, ele nos ensina aqui muita coisa. E
sabemos que ele deixou muito a desejar no cumprimento de seus votos reais. Isso é uma grande verdade, ele falhou e muito. Mas nós sabemos que Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem humilde, um homem que quando falhava, ele reconhecia as suas falhas. Mas, se os padrões aqui do Salmo 101 são padrões elevados, em Cristo Jesus nós podemos cumprir esses altos padrões. Ninguém pode cumprir esses altos padrões a não ser por meio de Cristo Jesus. Mas aqui nesse salmo, ele vai nos apresentar lições preciosas sobre a responsabilidade que é nossa, que nós somos, a Bíblia diz que nós somos súditos do Rei Jesus. E essa nova vida de Jesus, essa nova vida que Jesus colocou em nós, é essa vida que Ele quer que nós vivamos. Então perceba, Jesus quer viver por meio de nós. Então, pessoas imperfeitas e que estão buscando a perfeição e que vão levando a vida de Jesus dentro de cada um. Então percebam a nossa responsabilidade, levar Jesus dentro de nós. Então Jesus quer viver por meio de nós. Então, uma vida de integridade, ela começa em casa, vai até a comunidade, e aí passa também, já passou pela família, e depois com os companheiros cristãos. Então, percebam como lá é muito importante. Então, nós queremos dividir o texto, esses 3 versículos, nós queremos dividir para uma melhor compreensão. A primeira verdade, nosso padrão de integridade é Cristo Jesus. Ele é o nosso padrão. A segunda verdade, a integridade cristã começa em casa. E a terceira verdade, a necessidade de separação deste mundo. Então, a primeira verdade aí que eu queria destacar com você, deixe sua Bíblia aberta no Salmo 101, que a primeira verdade é nosso padrão de integridade é Jesus Cristo. Então, nosso padrão de integridade é o Senhor Jesus Cristo. O verso 1 e verso 2, na parte A, ele diz assim: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Então, eles cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Então, perceba aí que ele começa com uma declaração de louvor. Ele começa dizendo que ele começa louvando ao Senhor. E ele vai aí dizer que ele vai caminhar para a perfeição. Então, Davi começa a reconhecer que o ponto de partida para uma vida íntegra é o próprio Senhor. É Ele que nós olhamos, é a Ele que nós caminhamos, e é Ele que nos ajuda na nossa caminhada diária. Ele, a Bíblia diz que Ele é o nosso modelo, Ele é o equilíbrio perfeito entre amor e justiça e verdade. Davi está certíssimo. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Então, percebe que Davi aqui nos mostra um caminho. E o caminho da perfeição é Cristo. Ele é o ponto de partida. A única forma da família ser abençoada é olhando para Jesus. Salmo 101, verso 1 e 2. Façamos como Davi, olhando para o Senhor. O único que pode nos dar esse tipo de integridade é o Senhor Jesus Cristo. É
É Ele que trabalha em nossos corações. É Ele que nos fez nova criatura. Hebreus capítulo 2, capítulo 12, melhor dizendo. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 2. Ali, o escritor de Hebreus nos convida a olhar para Cristo. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E aí, o que é que nós devemos fazer com base nesses estudos? O que é que nós devemos fazer? Devemos continuar apelando para as famílias cristãs, para que tenham uma vida santa. Mas sabemos que isso não vem pelo esforço humano. Isso só pode vir a eternidade, só pode vir por meio de Jesus. Quando nós tiramos o olhar de Jesus, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos santificar, quando nós deixamos de congregar, nós vamos perdendo esse padrão passo a passo. Por isso que Cristo, Ele aquece os nossos corações. Cristo é a nossa razão de viver. Cristo é a nossa maior alegria. Cristo é o nosso maior tesouro. Cristo é a pérola de grande valor. E Davi sabia disso. Atentarei sabiamente para o caminho da perfeição. Cristo é o caminho da perfeição. É Ele que vai nos ajudar nessa trajetória. É Ele que ajuda a família. E isso está bem claro. Então, não vem essa perfeição, não vem essa integridade pelo esforço humano, mas somente com a ajuda de Cristo. É por isso que Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo em mim. Se não fosse Cristo na vida da igreja, estaríamos perecidos há muito tempo. Então, amados, nós devemos buscar ao Senhor. E essa integridade vem por uma busca constante pelo Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então, o crente ele não se cansa de buscar Jesus, de se chegar para perto de Jesus. O crente não se cansa de andar e de buscar a sua palavra. Ele anda por sua palavra e ele busca a sua palavra. E aí, o verdadeiro motivo da vida cristã é a graça e a bondade. E já foi derramado em nós por meio de Cristo Jesus. Ele cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Então, a bondade já foi derramada. A bondade já veio quando Cristo chegou até a cruz do Calvário. E aí começa a resgatar famílias, começa a resgatar pessoas. Porque Cristo, ele tinha uma família biológica aqui na terra, uma família com seus irmãos, com a sua mãe, mas também Cristo valorizou muito e valoriza a família espiritual que ele veio formar aqui na terra. Então perceba que essa bondade, essa graça já foi derramada. O João, o apóstolo, lá no seu Evangelho, João capítulo 1, ele diz que nós temos já recebido graça sobre graça. E aí, amados, de onde é então que vem a nossa justiça? Porque ele fala aí no versículo 1 do Salmo 101, ele fala de bondade, cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Por quê? Porque a nossa justiça depende única e exclusivamente de Cristo e da sua obra na cruz por nós. Então, para que nós tivéssemos justiça, foi necessário que Jesus realizasse a sua obra na cruz. O apóstolo Paulo, sabiamente escrevendo ali para os irmãos da igreja dos Gálatas, capítulo 2, no versículo número 20, ele vai dizer: e já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus, no qual me amou e se entregou por mim mesmo. Então perceba que para que eu e você pudesse sermos salvos, foi necessário uma entrega do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus nos fez pecado por nós. Não que Cristo pecou, mas ele se identificou com os pecadores. É por isso que aqui no Salmo 101,
no versículo de número 2, ele vai dizer: quando virás a ter comigo? Ele vai dizer aqui, né? Quando virás a ter comigo? Ó, quando virás ter comigo? É a pergunta que o salmista faz. Ó, quando virás ter comigo? Quando virás ter comigo? É a pergunta que ele faz. E aí, o apóstolo Paulo, ele responde lá no capítulo 7, verso 18 e 19, e versículo 24, e a resposta está no versículo 25. Então, abram lá comigo, Romanos capítulo 7, verso 18, verso 19, e a resposta está no versículo 25. Romanos capítulo 7, verso 18 e verso 19 primeiro, ele vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 24: desventurado ou desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Olha a resposta, verso 25: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então percebam que o salmista aqui, ele diz, no verso de número 2, Salmo 101, ele vai dizer: ó, quando virás ter comigo? E aí, Jesus Cristo, ele fez isso. Nós temos a resposta, graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina: ó, quando virás ter comigo, o Senhor Jesus Cristo veio. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Deus veio ter conosco na pessoa de Jesus. Mateus lá diz que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que a tradução é Deus conosco. 1 João, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo número 12, ele vai dizer: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas, do 12, mas a todos quanto receberam, Deus por isso ele fez filho de Deus. Filho de Deus. E aí, quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 7, no verso 24, que ele fala: desventurado que sou, quem me livrará do corpo do pecado? No verso 25, graças a Deus por Cristo Jesus. E aí, quando nós chegamos no capítulo 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebam que a Bíblia, ela é um conjunto. E aí, o salmista vai dizer aqui, ele está procurando a perfeição, ainda no versículo 2, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Colossenses capítulo 2, no versículo 10, estás perfeito nele. Então, percebam que a família cristã, todos salvos, eles estão em Cristo Jesus. E pelo fato de estar em Cristo Jesus, lá em Colossenses 2,10, nele estáis aperfeiçoados, estáis perfeito nele. Então percebam que Deus já não olha mais para a vida do salvo, no sentido de cobrar justiça. Ele olha para Jesus. E quando olha para Jesus, ele vê que estamos nele. E estando nele, somos perfeitos como Jesus. Isso é um fato já consumado. E nós precisamos compreender isso muito bem, para que fique gravado. Então, a primeira verdade, Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Então, quem é o alvo do salmista? O Senhor. O Senhor é o alvo do salmista. E deve ser o alvo de toda a família cristã. Cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E aí, a segunda verdade, a integridade cristã revela-se em casa. Então, primeiro, Davi, ele vai mostrar que o ponto de partida é o Senhor. É somente Ele. É somente Ele que nós caminhamos para Ele. A Bíblia diz em Atos 4,12: e nenhum outro a salvação dada entre os homens. E
segunda verdade, do verso 2, na parte B, a integridade cristã revela-se em casa. Aí ele diz assim, a partir do versículo 2, na parte B. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Sincero. No versículo 3 ele diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então, amados, se ele errou dentro do lar, se ele caiu dentro do lar, e a minha impressão, eu vejo uma grande possibilidade dele ter escrito esse Salmo 101 depois da queda. Depois da queda, a integridade cristã revela-se em casa. E aí, ele vai dizer aqui, a partir do versículo 2, portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Percebam aí o desejo do salmista. Primeiro, conhecer o Senhor. Ter um relacionamento. No Salmo 23 ele diz que o Senhor é o meu pastor. Ali fala do meio de um relacionamento. Agora ele diz que o ponto de partida é o Senhor. E agora ele vai dizer que a integridade cristã revela-se em casa. Tudo começa em casa. Eu não sou aquilo que eu digo que sou. Eu sou aquilo que eu pratico. Aquilo que eu pratico. Às vezes nós falamos muitas coisas, mas não somos aquilo que nós dissemos que somos. Então, começa dentro de casa. E aí, o salmista expressa aqui um profundo desejo de um coração. Aquele coração de revelar a bondade e a justiça do rei, mas dentro da seu lar, na sua vida. Então, aqui Davi ele quer revelar a bondade e a justiça na sua vida, começando dentro do seu lar, dentro da sua casa, portas adentro em minha casa. Então, perceba que ele tem aí um profundo desejo. E esse desejo está no coração dele, de revelar a bondade e a justiça do Rei Divino no contexto mais íntimo da sua vida, que é o lar. É o lar que nós começamos. E é em casa que nós revelamos a realidade de quem somos. Quer conhecer alguém? Faz uma visita a essa pessoa na sua casa. Veja como é que ela se comporta. E Davi, ele aqui nos ensina onde é que deve começar o nosso comportamento. Há pessoas que dentro da casa, dentro do lar, elas são piedosas, elas são pessoas maravilhosas, elas são santas, elas fazem oração, elas lêem a Bíblia. E aí, sai de casa assim, chega na igreja assim. Mas há pessoas que dentro de casa não são piedosas, não lêem a Bíblia, não oram, e aí constrói filhos incrédulos, filhos que veem péssimo exemplo dos pais, e aí sai de casa e chega na igreja e às vezes até se mostra de santo. Mas não, irmãos, tem que começar dentro do nosso lar. E aqui Davi, ele está nos ensinando: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Aí ele vai dizer: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. No versículo 6, na parte A, não há de ficar em minha casa. 7, versículo A. Então, queridos, perceba aí que ele fala que Deus vai procurar os fiéis da terra para que habitem com ele. Então, o salmista também, ele pensa como Deus. Ele pensa como Deus. Então, vamos pensar o seguinte: onde é que começa o verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento, irmãos, ele começa dentro do lar. E nesse contexto de começar dentro do lar, a quarentena vai nos servir muito bem para voltarmos reavivados, compromissados, santificados,
18, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele continua ali falando, ensinando, e aí quando chega no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, e ele continua ensinando o apóstolo Paulo, e ele vai falar da mulher submissa, aquele lá que Deus planejou, ele tem ordem, é a mulher submissa, a mulher que não é rebelde, e um homem que ama como Cristo amou. Que desafios! E filhos obedientes. Então, amados, o reavivamento verdadeiro, ele vem quando o Espírito de Deus, ele usa a sua palavra para conformar o povo de Deus à imagem dele. Nós falamos aqui, nós aprendemos que Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qual o propósito de Deus diante desse cenário que nós estamos vivendo? Conformar filhos semelhantes a Jesus. Então, esse reavivamento verdadeiro, ele começa quando o Espírito Santo usa a palavra de Deus para conformar o povo de Deus à imagem dele. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, e não vos conformeis com este século, mas transformado pela vossa renovação da mente. Então, ele começa na sua casa, ele começa na minha casa, esse avivamento. E aí, amados, se você quiser, é a pergunta que nós fazemos, se nós quisermos de um reavivamento nesses dias terríveis, teremos de permitir que Jesus nos transforme pelo seu Espírito. E Ele quer essa transformação dia após dia. Então, se no Salmo ele diz aí, uma pessoa que não quer trilhar pelo caminho da santidade, uma pessoa que não quer ter um coração sincero, uma pessoa que coloca coisa injusta diante dos seus olhos, essa pessoa nunca vai crescer, ela nunca vai aprender, ela nunca vai chegar àquela estatura que Cristo assim deseja. Então, amados, Cristo está chamando para famílias, para um avivamento dentro de casa. E aí, no versículo 2, na parte B, e no versículo 3, ele vai dizer assim: portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aí a gente vai ter que fazer uma separação, vamos ter que peneirar aquilo que nós vamos assistir. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Então perceba que não assistir ao que não presta. Então, o avivamento ele começa onde? Com os nossos olhos. E ele vai falar aí dos olhos, ó. Versículo 3, na parte A, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E ele continua falando sobre os olhos. Então, amados, 3 vezes ele fala sobre os olhos. No 3A, ele fala dos olhos. No versículo 6, na parte A, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. No versículo 7, ele vai dizer: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante aos meus olhos. Então, tudo começa pelos olhos. Tudo começa. E no Sermão do Monte, lá no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6, verso 22 e verso 23, ele vai dizer assim, ó. Mateus capítulo 6, verso 22 e verso 23. Jesus vai dizer assim, ó: são os seus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo
estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, amados, quando os nossos olhos espirituais são encobertos pela ganância, só restam trevas. Mateus capítulo 6, 22 e 23, mas ele fala, respondendo aos versos anteriores. Então, no versículo 3 do Salmo 101, nós poderíamos dizer: não poderei colocar coisas de Belial diante dos meus olhos. É isso que o salmista está dizendo. Ou seja, não serei contaminado por eles. Nada de ruim ficará guardado dentro de mim. Não permitirei nada de ruim dentro do meu lar. Não permitirei que a influência me atinja. Fugirei do mal. A sujeira não me tocará. É isso que ele aqui está dizendo, no versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Nada que prejudique a minha família. Nada que prejudique a minha vida espiritual. Nada que prejudique a minha comunhão com Deus. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Percebam, irmãos, tudo começa pelo coração. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então percebam que, por isso, irmãos, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu não quero ter um coração perverso. Eu não quero viver mais no pecado. Eu não quero. Então ele tem um desejo no coração de agradar a Deus. E as famílias também têm que ter esse desejo de querer agradar a Deus. Aí me faz lembrar ali daquelas peneiras de Filipenses 4, no versículo de número 8. Davi está dizendo no versículo 3 que ele não iria permitir que as seduções do mundo tomasse conta dele. Ele não iria deixar ser seduzido como Demas para o mundo. Paulo diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Davi não quer ser contaminado pelo mundo, pela vida do desobediente. Ele vai dizer isso mais na frente. Então, lá o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que é que deve ocupar o nosso pensamento? A palavra de Deus. Nos ocupar com o serviço de Deus. Por isso que se faz necessário um avivamento. E aí no versículo 4 ele diz, ele tem um profundo desejo: não conhecer o mal. Eu não quero conhecer o mal. Eu não quero conhecer o pecado. Longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Então perceba que aí ele vai ainda mais longe. Ele diz: não querer conhecer o mal. Longe de mim o coração perverso. Ou seja, longe de mim o coração torto. Longe de mim o coração torto. Ele não queria ter um coração perverso. Mas para isso, ele precisa evitar os perversos. Percebam, ele não quer ter um coração perverso, mas para isso ele precisa evitar os perversos. Ele precisa evitar aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. E aí me faz lembrar de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, verso 31 e 32. Olha o que Salomão escreveu. Provérbios 3, 31 e 32. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com dignidade. Olha só, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Quem são essas pessoas perversas? Pessoas que não têm compromisso com Deus. Aí o salmista vai dizer aqui, que ele vai evitar. E às vezes nós não tomamos decisões como o salmista aqui estava
aqui dizendo que iria tomar. Então, amados, onde começa a integridade cristã? Dentro do lar. Mas ele vai dizer aqui, olha, a partir do versículo número 5, no 4, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. E aí a última verdade, a necessidade de separação. É por isso, irmãos, que às vezes muitas pessoas não crescem. Há necessidade de separação. Versículo 5. Aos que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Então, amados, é preciso uma separação. Então, aqui agora ele vai nos ensinar que a integridade cristã revela nos companheiros. Então, se os meus companheiros forem pessoas tortas, pessoas que não têm compromissos com Deus, então logo, irmãos, a integridade cristã revela nos companheiros. Me diga com quem tu andas e eu te digo quem tu és. E Davi, ele nos ensina aqui que essa integridade cristã revela nos companheiros. Se as minhas companhias forem pessoas ímpias, a minha integridade vai revelar. Se as minhas companhias forem pessoas perversas, a minha integridade vai ser revelada da mesma maneira. E aqui, ele vai nos ensinar, o salmista Davi, onde a integridade de Cristo manifesta. A integridade cristã, ela manifesta por meio de Cristo a nós, e estende a nossa casa, a nossa família, e aí a gente vai influenciar a nossa comunidade, nós vamos influenciar o nosso vizinho. Então, perceba que a pessoa mais íntegra é Cristo, e é Cristo que é o nosso modelo. Então, ela começa com Cristo, e Cristo está em nós, e aí vai estender a nossa casa, a nossa família, e aí nós vamos influenciar a nossa comunidade, a nossa vizinhança, no nosso trabalho. Então percebam que Davi aqui está nos chamando para influenciarmos, não sermos influenciados. Você deve estar bem entendendo o que eu estou dizendo. Nós devemos influenciar com a palavra de Deus, com o nosso comportamento, e não sermos influenciados. E aqui ele vai nos ensinar, do verso 5 ao verso de número 8. E aí ele fala de pessoas que ele escolheu como companheiros. Aí ele vai lembrar de Provérbios 13, versículo de número 20. Quem anda com sábios, será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então, a integridade, ela começa em casa, no lar, e depois nos companheiros. Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou, Salmo de Davi, companheiro sou de todos os que te temem. Perceba que ele já gostava de escrever isso. Companheiro sou de todos os que te temem. E aí, o salmista vai mostrar aqui no Salmo de número 101, 4 tipos de pessoas que ele evitava. Quem é que ele evitava? No versículo 5 ele diz que iria evitar os fofoqueiros. O homem segundo o coração de Deus, ele evita os fofoqueiros, aquelas pessoas que gostam de saber da vida dos outros para espalhar. Ele diz que iria evitar os fofoqueiros. No versículo 5, na parte A, aos que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Então percebam aí, irmãos,
que ele iria evitar os fofoqueiros. No versículo 5, evitar os arrogantes e os orgulhosos. No versículo 7, ele vai nos trazer uma outra informação, que ele iria também evitar o tipo de gente. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Os fraudulentos, ele também iria evitar. Ou seja, as pessoas que gostam de enganar os outros. Graças a Deus, que crente não engana ninguém, ou não deve enganar ninguém. Então, Davi não ia andar com os fraudulentos, pessoas que gostam de levar vantagens. Mas também no versículo 7, do Salmo 101, Davi diz aqui, o que profere mentiras, no versículo 7 do Salmo 101, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, ele também iria evitar os mentirosos. E aí me faz lembrar de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. Eu quero te convidar para ir ligeiro, rapidinho. Já estamos caminhando para o nosso encerramento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. Tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também deste. Olha, Timóteo deveria evitar pessoas que tinham só forma de crente, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também deste. Ou seja, pessoas só com aparência de crente, ou seja, pessoas que parecem crentes, mas não são. Isso deveria evitar. Então, nossas amizades, irmãos, têm a capacidade de nos aperfeiçoar ou de nos destruir. Provérbio 27, versículo 17. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então percebam que é com ferro que se afia, com o ferro e com o ferro se afia. Ou seja, um ajuda o outro na confrontação, no crescimento. E aí o salmista ele procura cercar-se de pessoas fiéis, de pessoas perfeitas. No versículo de número 6, a nossa amizade. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Me faz lembrar do Salmo 1. O que eu em reto caminho, esse me seguirá. Então precisamos, irmãos. Eu não estou dizendo que nós devemos nos afastar, que nós não devemos amar. Não. Eu estou dizendo que pessoas com esse tipo de comportamento têm que ser evitado. E é você que tem que influenciar essas pessoas. Então, se o salmista precisasse de um advogado, e o advogado fosse uma pessoa assim, mentiroso, ele iria evitar. É uma pessoa íntegra. Então, amados, o homem de Deus, ele é conhecido não somente pelo que ele coloca, ou pelo aquilo que ele foge, mas ele é conhecido pelo seu alvo, aquilo que ele coloca como seu alvo. Qual o seu alvo? Qual o meu alvo? Então nós seremos conhecidos pelo nosso alvo. Qual o seu alvo? O que é que você quer conseguir? E dentro da nossa conclusão, nós queremos falar que nós precisamos fazer como Davi, continuar buscando esse caminho da perfeição. E Cristo é Ele que faz esse aperfeiçoamento. E temos que procurar, irmãos, ver as coisas erradas para que haja um avivamento nessa quarentena. Colossenses 1:7. Cristo em vós, esperança da glória. Nós não conseguiremos essa integridade por nossa força. E Deus chama para uma vida de integridade. Fazer morrer a vossa natureza terrena. A gente sabe que somos, que temos essa natureza, fazer e morrer. Fazer morrer. Então, em vista de tudo que nós ouvimos, como o seu povo deve viver? Seu povo deve viver conforme aqui Davi nos ensinou, e a Bíblia nos ensina que seu povo deve apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, consagrado a Ele. Nunca viver pelos padrões do mundo, em desacordo com Deus. Então os crentes são exortados a deixar que a renovação das suas
transforme as suas vidas. E é isso que ele aqui nos ensina. Então, amados, a palavra aqui de ordem é transformação. É buscar cada dia andar pelo poder do Espírito Santo. E só assim nós conseguiremos não viver pelos padrões deste século, pelos padrões deste mundo. Então a ordem é transformação para a família cristã. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, e com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória. Isso é a vida do salvo. A cada dia ele é transformado. Então, Davi, ele não quer, né? Davi, ele não quer, né? É como se ele estivesse dizendo, longe de querer ser parecido com o mundo. Davi não queria ser parecido com o mundo. Então, que Deus nos dê coragem para tomarmos decisões certas, para evitar as companhias erradas. Eu sei que não é fácil, mas pessoas que não glorificam o Senhor não é uma boa companhia. Então, que Deus nos dê um coração, conforme o salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Olha que desejo maravilhoso. E aí, amados, o que é aqui que Davi está nos ensinando, irmãos? Que nós somos luz. E qual a função da luz? É iluminar. Mateus 5,16, faça brilhar a vossa luz perante os homens. Eu estava pegando hoje, para encerrar, uma citação. Eu peguei hoje, eu gostei muito dessa leitura desse livro, do Martin Lloyd Jones. Ele escreveu, olha o que ele escreveu. No passado, houve uma poderosa igreja cristã na África do Norte. Uma igreja cristã florescente que produziu muitos daqueles primeiros gigantes cristãos, incluindo o grande Agostinho. Todavia, essa igreja perdeu seu sabor, a sua verdadeira luz, e por causa disso, foi literalmente pisada pelos homens e deixou de existir. Então, qual é a informação do Martin Lloyd Jones? É que houve uma igreja do passado forte, uma igreja que produziu muitos daqueles primeiros cristãos gigantes da fé, homens de Deus, como Agostinho. Todavia, essa igreja perdeu o seu sabor. Por que perdeu? Porque não seguiu esses conselhos aqui, ó. Certamente deixou coisas erradas entrar na sua casa, começou a andar com as pessoas sem compromisso, e aí, ó, hoje essa igreja não existe. As pessoas morreram e a igreja não existe, aquela igreja forte, que tinha o sabor de Cristo, que andava com Cristo, que seguia as pegadas de Cristo. Então, amados, ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Não há meio termo, ou uma coisa ou outra. E devemos evitar tudo que vá de encontro ao nosso caráter cristão. É isso que Davi aqui nos ensina. Versículo de número 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele iria percorrer. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o procededor que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Então, se você quer se desviar, só é você não seguir esses conselhos. Então, família cristã do Atur, se você quer ser fortalecida, leia a palavra de Deus, evite as más companhias, busque o caminho da perfeição, mas o seu alvo é sempre o Senhor. É por isso que muitas pessoas se desviam, é por isso que muitas pessoas estão afastadas, porque tiraram os olhos do Senhor e começaram a andar com companhias que não são de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra
fique gravado em nossos corações e para que você que ainda não é salvo, siga o Senhor e para os salvos, continue seguindo no caminho da perfeição. Convidamos novamente aqui os irmãos para que venham aqui à frente para louvarmos ao Senhor. Tudo o que eu tenho é Cristo. Pensando em me encontrar, fiz vida, paz e satisfação, morrendo em meu pecado. Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar, fiz vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecado. Jamais pensei ser um dos teus, por não rebelde eu sei. Se não me amasses, oh meu Deus, eu não viria a ti. Mas ao seguir em perdição, sem custos Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, falando a respeito de Cristo, ele vai dizer, porque porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E o morrer é lucro. Então, o viver é Cristo. Cristo é tudo em mim. Então, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe o seu coração, que Deus fortaleça para que em breve nós venhamos a sair dessa e que haja um
avivamento em nossos corações e que, quando voltarmos, sejamos melhores. Então, oremos neste momento para encerrar o nosso culto e que a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, e que ela penetre em nossos corações, fazendo uma obra, e que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que sejamos cheios dele, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, homens e mulheres e crianças e filhos que andam com Deus, e assim uma igreja santificada, uma igreja avivada. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te rendemos graça por tudo, por essa programação, e nós queremos neste momento te pedirmos que haja um avivamento em nossos lares, que o nosso comportamento, que a nossa fala seja uma fala que condiz, ó Deus, com o servo de Deus, que nada neste mundo possa preencher os nossos corações, nada dessa vida. Ó Deus, que teu povo seja despertado para uma vida só contigo e que nós venhamos a lutar pela perfeição, que nós venhamos a nos afastar de tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor possa, ó Deus, nos mostrar onde é que estamos errando, porque, ó Deus, se continuarmos praticando aquilo que temos praticado, cheios das coisas deste mundo, das coisas dos homens, da política e da politicagem, nós ficaremos mais e mais fracos. E eu te peço, Senhor, que haja também um avivamento nessa área, para que nós venhamos a escrever as coisas de Cristo, que nós venhamos, ó Deus, a falar da palavra de Deus, de falar desse Deus grande que é fiel, esse Deus que fez uma obra em nossos corações, esse Deus que nos resgatou, esse Deus que invadiu a nossa história, invadiu a nossa vida, esse Deus que se fez carne, que se humilhou e nos trouxe Jesus. E Jesus então morreu na cruz, pagou os nossos pecados, para que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que haja salvação por meio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo traga pessoas para o teu reino, para a tua seara. Que as pessoas conheçam que não há outro meio de viver a não ser por meio de Cristo Jesus. E que passe logo essa situação difícil, ó Pai. Mas que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja. Porque eu creio, ó Pai, que essas coisas que têm nos vindo é para nos fortalecer, é para a purificação, é para nos tirarmos da apatia e do sono espiritual na qual estamos vivendo. E assim nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus dê a todos uma boa noite.